Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Continuamos aí refletindo sobre Mateus 10, versículos do 16 ao 23. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, e os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Continuando, o discurso missionário de Jesus, ele está falando tudo isso para depois enviar os discípulos. Percebemos que o discipulado não é fácil. Não é fácil. Envolve muitas dificuldades, inclusive obstáculos dentro da própria família. É isso que o texto nos revela hoje. Obviamente, aqui Jesus está falando de um futuro. Isso não acontece enquanto ele está vivo. Depois que ele morre, que os discípulos assumem a missão, guiados pelo Espírito Santo. Lembremos que há poucos dias, celebrávamos Pentecostes. Então, eles, iluminados pelo Espírito Santo, vão sair em missão. E muitos deles vão serem queridos por reis, por governadores e por aí vai. E realmente, eles eram guiados e conduzidos pelo Espírito Santo. Quem falava através deles era o próprio Espírito de Deus. Portanto, Jesus prepara os seus discípulos para esses momentos de dificuldade, quando os 12 foram enviados a anunciar o Evangelho no mundo que não conhece. Hoje, logicamente, são poucas as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, mas muitas não conhecem o Evangelho. Tem católico que não conhece o Evangelho, nunca leu o Evangelho. Eu acho isso um absurdo, mas tem. Então, pegar o Evangelho e ler o Evangelho. Às vezes se preocupa com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento para nós não tem uma serventia, poderíamos dizer assim. Para nós o que conta é o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a base para o Novo. Por quê? Porque lá vem a história da salvação. Lembremos do Sábado Santo, Aquela quantidade enorme de leituras que justamente fala da história da salvação. Então o Antigo Testamento serve para nós como uma base. Como uma base. Por quê? Porque conta ali a história do povo hebreu. E a salvação vem dos judeus. O próprio Jesus fala isso, Então, para nós, o Antigo Testamento é a base para o Novo Testamento. Mas para nós cristãos, sem dúvida nenhuma, o Novo Testamento é muito mais importante do que o Antigo. Porque o Antigo trata da história do povo hebreu e do anúncio da chegada do Messias. O Novo Testamento fala da vida do Messias e dos desdobramentos depois da ascensão do Messias. As cartas paulinas, as cartas petrinas, as cartas apostólicas, os textos joaninos, isso tudo vem depois de Jesus, que se baseia nas ações que os discípulos empreenderam. Paulo escreve as suas cartas às comunidades que ele fundou. Por quê? Porque essas comunidades que ele fundou tiveram problemas e se corresponderam com ele. Então, para resolver certos problemas, ele enviou uma carta. Essa carta, ou essas cartas, algumas delas entraram como inspiradas e estão nas Sagradas Escrituras hoje. Carta a Filemon, carta aos Gálatas, carta aos Coríntios 1 e 2, Filipenses e por aí vai.
Então, se o cristianismo original, primitivo, não tivesse problemas, nós não teríamos cartas nenhuma. Não teríamos as cartas joaninas, não teríamos as cartas petrinas, não teríamos as cartas apostólicas, não teríamos as cartas paulinas. Mas o cristianismo, no seu início, teve dificuldades, teve problemas, teve obstáculos, né? E continua tendo até hoje. Nas nossas comunidades, temos dificuldades, temos problemas. Isso é algo natural, porque nós vivemos juntos, nós somos seres humanos. E você não consegue agradar todo mundo. É impossível. Eu sempre uso isso, né? Nem Jesus agradou. Se ele tivesse agradado todo mundo, tinha morrido na cruz. Então é uma utopia nós achamos que vamos conseguir agradar todo mundo. Um padre numa paróquia não agrada todo mundo. Não agrada, né? Então é ter essa noção de que o Cristo, o Senhor, enviou os seus discípulos para evangelizar um mundo que não conhecia Ele. E hoje, apesar de ele ser mais conhecido do que naquela época, muita gente não conhece o Evangelho, ou conhece parcialmente, porque veio para a catequese, ficou lá aquele período da catequese, fez a primeira comunhão, se formou e sumiu. Então conhece parcialmente esse Jesus, que um dia recebeu, mas não conhece em profundidade. Essa é a verdade. Por isso a necessidade de um processo de evangelização, de ir atrás, inclusive, dessas pessoas que conhecem parcialmente Jesus, porque não conhecem em profundidade. Porque se o conhecessem em profundidade, participariam da comunidade. Mas como não conhecem, não participam. Então é ter essa dimensão profética, né? Nós que conhecemos Jesus, somos chamados a anunciar esse Jesus, aqueles que não conhecem ou aqueles que o conhecem, mas o conhecem parcialmente. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.